Neste segundo bloco, nós vamos verificar no histórico da descoberta das vitaminas, né, que são necessárias para o corpo humano. Tem muita coisa interessante aí a ser destacada para a gente. Primeiro, houve uma situação dessa linha de pesquisa com relação ao histórico das grandes navegações. E eram conhecidas, então, doenças de marinheiros, como são apontadas. Tá lá. A dieta dos marinheiros, portanto, era limitada, era pobre, né, baseada em biscoitos secos e carne salgada e um longo tempo de permanência no mar. Após algumas semanas, surgiam então sinais de fraqueza na população, hemorragias, né, que é o sinal de escorbuto, desatenção, quer dizer, a pessoa não tinha, as reações ficavam lertas, né, a pessoa ficava, no caso, obtuso, né, com dificuldade de concentração, e morte de alguns deles, né, que eram os quadros mais severos. Depois de poucos dias em terra firme, ao se alimentarem de frutas, verduras frescas, os sintomas rapidamente desapareciam. É porque o escorbuto, principalmente a doença do marinheiro clássica, que era chamada beriberi, a comunidade científica não sabia do que se tratava, né? Se era uma doença infecciosa e nem muito menos como é que eu faço para recuperar o paciente. Depois, dentro desse efeito, né, de pesquisa, principalmente da esquadra japonesa, a doença que é conhecida como a beriberi, que era a doença mal dos marinheiros, tem esse histórico, né, dos registros desse almirante chamado Kanahiro Takaki. Ele introduziu uma dieta suplementar aos marujos e em uma semana o pessoal recuperou todinho. Então isso aqui foi um salto que deu na área de pesquisa científica. Então assim, opa, peraí, a doença beriberi não é uma doença contagiosa, é uma doença de carência. Falta alguma coisa na alimentação que deflagra então essa recuperação dos pacientes. O problema é saber o que é. Tá? Então, seguindo essa mesma linha de raciocínio, começou então a ver a descrição da doença, o quadro clínico no beriberi, o que a pessoa com beriberi sofre. E a carência dele é a falta da vitamina B1. Né? E até lembrar você lembrar como foi a primeira vitamina descoberta, né, a descrita pela comunidade científica, a letra B você vai lembrar de beriberi, né, e a vitamina B1. Esse é macete de vestibular. A beriberi foi a doença muito comum aos navios chineses e japoneses. Os sintomas eram fraqueza, né, o enfraquecimento dos músculos, então a pessoa desabava né, na área dos navios, ela não tinha força para mover as pernas, e por vezes levava à paralisia total. A prevenção, portanto, era feita com a simples ingestão de vegetais, carnes, leite e arroz integral. E essa aqui que foi a notícia legal, porque sabe-se que o pessoal oriental gosta muito de comer arroz, mas é um arroz descorticado, um arroz sem casca. Depois que realimentaram esse pessoal com arroz integral, que foi uma das pistas de investigação, que você vai ver mais para frente, isso aqui, é que conseguiu então isolar então, o grupo que é responsável pela recuperação do paciente do quadro clínico de beriberi. Portanto, esses alimentos contêm a clássica chamada vitamina B1, que é a primeira vitamina que é descrita, né, descoberta na comunidade científica. Então, quem são os responsáveis em relação a esse tipo de descoberta? A história está aqui. Ó. Antes do século XX, as causas dessas doenças como pellagra, beriberi, escorbuto, cegueira noturna, raquitismo e anemia perniciosa não eram conhecidas. Essa galera aqui, esse grupo de doença colocado aqui, é da sua competência relacionar que tipo de doença é essa e qual é o tipo de vitamina, né, que está relacionada para recuperar esses pacientes, porque todas essas doenças estão ligadas a quadros de avitaminose. Então esse é o assunto que realmente os vestibulares gostam de cobrar, inclusive o Enem. Tá? Esse Frederick Gowland Hopkins, né, ele descreveu então os fatores acessórios dos alimentos como um elemento responsável, né, na recuperação de pacientes que apresentavam aqueles quadros clínicos lá em cima. Isso é um quadro chamado de doenças carenciais, principalmente pela falta de vitamina, daí o nome é a vitaminose. Então esse é o pesquisador, né, Sir Frederick Gowland Hopkins, destacou a importância de você ingerir uma dieta mais balanceada. Tá? E esse é o cara que deu a descoberta, basicamente, né, que o sujeito é a mãe da paciência, que é o Casimir Funk, em que ele descobriu, através do arroz com casca, né, do arroz que é o chamado integral, porque o arroz que a gente come, ele é descorticado, então ele arranca tudo, só tem amido, só tem açúcar naquele negócio ali. Mas quando você come um arroz integral, ele é preservado a casca, né, que envolve a semente do arroz, que é o cotilédone, e aí consequentemente faz com que nesses alimentos tenha a presença de substâncias que são sais minerais e vitaminas. Então, a partir da investigação desse tipo de arroz, né, com casca,
ele conseguiu detectar o fator antiberibério. Na realidade, o que ele fez? Ele pegou grupos de galinhas e, dentro de um comportamento químico, ele conseguiu isolar várias substâncias que estão presentes na casca do arroz e foi oferecendo a galinhas. Como ele pegava assim, substância X ofertada para a galinha de tal grupo assim, não adoecia. Mas ela chegou lá numa substância Z e nessa substância Z ele viu, ó, essas galinhas começaram a apresentar sinais de fraqueza, sinais de não conseguir locomover com a musculatura, aquela coisa toda. Eu falei, isso é sinal de beribério. E quando ele retroalimentou as galinhas com arroz com casca normal, todas elas sararam. Então falou, pronto, já descobri qual é o fator. Então, nesse lance dessa pesquisa que ele fez, ele viu que se destacava a ausência de um fator, que é um grupo amina. E ele chamou esse grupo amina de amina vital. Daí veio o nome vitamina. Bonitinha a história, foi a primeira vitamina descoberta, né, na comunidade científica, e foi denominada de vitamina B1. E ela é fácil lembrar, né, porque a primeira vitamina é 1 e B lembra beribério. É um macetinho do vestibular aí, ok? Seguindo então a nossa história, você tem na vitamina C, qual o sintoma das pessoas também, que é uma outra doença de marinheiros, né? Escorbuto, doença muito comum entre os marinheiros. Os principais sintomas eram hemorragias nas gengivas e inchaço na língua, também dava hemorragia nasal. Mas principalmente a hemorragia na gengiva, então a boca da pessoa ficava assim, ó, com esse quadro clínico aqui. E uma boca de múmia, né? Porque o bafo, né, o efeito do fedor, do mau hálito, era da halitose, que a gente chama, realmente era assustador no quadro desse aqui, né? E os dentes caíam. E ainda tem esse agravante. Aí a ingestão de laranja e limão ajudava então a eliminar esse efeito. Então repare que é doença carencial, falta de vitamina C. Uma lei da marinha inglesa obrigava então os marinheiros a comerem essas frutas, né, durante o efeito da viagem. Hoje sabe-se que o escorbuto é causado por deficiência de vitamina C, e a vitamina C, o nome científico dele, da substância, é ácido ascórbico. Por isso você tem que fazer uso com cuidado dessas pastilhas, né, desses medicamentos que são à base de vitamina C, principalmente a pastilha mais famosa, que é o Redoxon. O pessoal fica achando que é suquinho, aquilo é ácido. Portanto, as pessoas que têm gastrite, pessoas que têm problema, no caso de irritação gástrica, né, da parte do estômago, vai ampliar. Isso tem que ser tomado com cuidado. Isso não pode ser tomado por conta própria. Isso tem que ser acompanhado com a indicação de um médico. Até porque isso aqui vai ampliar seu desconforto gástrico, vai lhe causar mais enjoo, vai causar mais irritação. E o brasileiro tem mania besta de tomar vitamina sem necessidade, tá? Essa coisa é o agravante que surge aí. É interessante que essa vitamina C foi descrita por a partir desse cientista húngaro, que é Albert, não sei ler esse troço aqui não deixa pra lá, isso é como curiosidade científica, mas esse foi o primeiro homem que ressaltou que conseguiu isolar a vitamina C propriamente dita, e destacar o importante papel dessa vitamina. Tá? Aí nós vamos entrar num quadro interessante dos tipos de vitaminas que nós vamos deparar. Nós temos que vitaminas que conseguem dissolver na água, então elas são chamadas de hidrossolúveis, e vitaminas que conseguem se dissolver nos lipídios, então elas são chamadas de lipossolúveis. As hidrossolúveis o nosso organismo não consegue armazenar no corpo humano. As lipossolúveis a gente consegue armazenar principalmente no fígado. Repare que o fígado é um órgão tremendamente estratégico, né, no corpo humano, que ele faz múltiplas funções. Ele não é só função de filtrar. Ele tem várias funções metabólicas que são importantes que mantenham a homeostase do nosso organismo. Então nós vamos fechar esse bloco 2 aqui, por enquanto, e vamos dar seguimento ao bloco 3 daqui a pouquinho. Tá? Então valeu, espere um pouquinho que eu já estou de volta.